Uma boa noite a todos. É mais uma vez um privilégio estar aqui. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abri-la no livro de Hebreus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a graça de Deus da perspectiva do livro de Hebreus. Hebreus capítulo 8. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 8 e também do capítulo 9. Hebreus capítulo 8 e 9. Nós temos um grupo de estudo que se reúne todos os sábados, quando a gente tem disponibilidade, às vezes falha, mas nós temos um grupo de estudo que se reúne, nós já estamos nos reunindo há 10 semanas. Está o Ricardo aqui que faz parte desse grupo, está aqui o Silvio também que faz parte. Nós nos reunimos no sábado à tarde para estudarmos a Bíblia juntos. Ele tem uma função simples, de nos aprofundarmos no estudo da Bíblia. Essa é a nossa. Nós abrimos os convites para que a gente pudesse convidar amigos, e a ideia era que pudesse participar pessoas que gostassem de estudar a Bíblia, era o que a gente queria. E nós estamos com um grupo de 10 pessoas estudando a Bíblia, entre adventistas. Nós temos um amigo batista com a gente, aqui da igreja de Jacarandás, mas também da igreja do Paulista, da igreja das Palmeiras. E para começarmos os nossos estudos, nós escolhemos o livro de Hebreus. E a gente tem estudado tanta coisa incrível no livro de Hebreus, está aqui o Silvio e o Ricardo que não me deixam mentir, que eu achei que seria importante poder trazer algumas dessas coisas que nós temos estudado sobre o livro de Hebreus. Nas últimas 3 semanas, nas últimas 4 semanas, na verdade, nós estudamos os capítulos que se referem ao ministério sacerdotal de Jesus no céu, ministério celestial. Desde o capítulo 7, o apóstolo Paulo vem falando do ministério de Jesus no céu, comparando com o ministério de Melquisedeque, que não dependia da descendência abraâmica, mas que, aliás, da descendência arâmica, a descendência de Arão, né? Mas ele vai explorando esse ministério de Jesus a partir do capítulo 7, e ontem nós concluímos o capítulo 10, estudando um pouquinho dos efeitos que todo esse ministério de Jesus tem na vida do crente, ou deveria ter na vida do crente. E eu gostaria de estudar com você, e o tema de hoje foi bastante sugestivo: graça além da cruz. É muito fácil nós pensarmos na graça da perspectiva da cruz de Jesus, porque a morte de Jesus foi o evento máximo para a nossa salvação. Mas é ainda mais incrível quando nós temos a oportunidade de observar o que Jesus continua fazendo pela nossa salvação. É quando os nossos olhos se abrem para perceber que a grandiosidade do ministério de Jesus não se conclui na cruz. Tudo que a cruz podia fazer foi feito. Tudo que a cruz poderia pagar de preço pelo pecado foi pago. Mas a grande pergunta que o ministério de Jesus no céu nos responde é: por que Jesus ainda não voltou? Uma pergunta que me fizeram alguns dias atrás: Maxwell, se na morte de Jesus já ficou escancarado o problema do pecado, por que Jesus não resolveu tudo de uma vez na sua ressurreição? Se ele pagou todo o preço do pecado, não era só ele ressuscitar e resolver o problema? Pronto, ele aparecia em poder e grande glória e dizia: paguei o preço pelo pecado, agora está na hora de eu tirar os meus filhos daqui. Ele poderia ter feito isso, sim ou não? Poderia, sim ou não? Poderia ou não poderia? Poder, ele até poderia, mas o ministério dele não estava completo. E é isso que nós vamos estudar nos capítulos 8 e 9 de Hebreus nessa noite. Capítulo 8, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Quero dar uma pausa aqui. Paulo começa dizendo que o essencial de tudo aquilo que ele tem falado é que nós possuímos um sumo sacerdote. O essencial é aquilo que é o mais importante de uma mensagem. E eu queria que você voltasse um pouquinho no capítulo 6. Capítulo 6. Uma página ou 2 páginas aí na sua Bíblia. Capítulo 6, no verso 1.
Olha o que Paulo vai dizer antes de começar o assunto do santuário. Ele vai dizer assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Por que ele está dizendo isso? Porque no capítulo 5, no verso 12, Paulo chamou a atenção dos hebreus para um aspecto. Ele disse assim, capítulo 5, verso 12 de Hebreus: pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Paulo olha para os hebreus e diz: vocês precisavam estar comendo alimento sólido, vocês precisavam estar com uma mensagem que fosse mais completa, que fosse mais substancial, mas vocês estão se contentando com leite, vocês estão se contentando com o básico, vocês estão se contentando com o simples, quando vocês já estão em condições de aprender aquilo que é mais complexo, aquilo que é mais fundamental, aquilo que é o essencial, aquilo que é, no capítulo 6, verso 1, perfeito. É o que ele vai chamar de perfeito. Ele está construindo um argumento. E o que é essa perfeição? A partir do capítulo 7, o apóstolo Paulo começa a mostrar para os hebreus que o ministério de Jesus poderia ser compreendido de forma mais profunda por aqueles que viviam o sacerdócio da perspectiva de Arão, da perspectiva do templo de Jerusalém. Paulo estava dizendo: vocês conhecem como era o ministério, e é esse o ministério que apontava para o Messias, para tudo que Jesus tinha que fazer. Vocês estão preocupados porque Jesus não veio ainda? Olhem para o ministério dele no santuário, olhem para o que vocês já conhecem. Passou da hora de vocês pararem de se alimentar apenas de leite. Vocês precisam conhecer o que é a mensagem da verdade. Não se contentem com oferecer sacrifícios no templo, porque o sacrifício maior já foi feito. Está na hora de nós passarmos para a próxima fase, e é essa próxima fase que no capítulo 8 Paulo vai apontar para os hebreus para dizer: esse é o essencial das coisas que temos dito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se alguém te perguntar por que Jesus não voltou ainda, qual seria a sua resposta? Por que Jesus ainda não voltou? A gente tem se agarrado a um texto da Bíblia, e é o único texto na Bíblia, e existe um risco muito grande de construirmos teologia com base em um texto. É muito arriscado. E infelizmente nós construímos uma teologia sobre o porquê Jesus não voltou baseado em um único texto. Você sabe qual é o texto que a gente se baseia? Mateus 24:14. A gente construiu toda uma teologia em volta de um texto bíblico para justificar porque Jesus não voltou, quando a Bíblia diz que o Evangelho havia sido pregado a todo mundo conhecido da época, dos discípulos. É por isso que os discípulos estavam tão ansiosos pela volta de Jesus, porque eles fizeram a parte deles, eles levaram a mensagem do Evangelho a todo mundo. Os discípulos chegaram na Ásia, os discípulos chegaram na Espanha, os discípulos chegaram na Itália, os discípulos chegaram em todo mundo conhecido da época. E por que Jesus não voltou? Se eles concluíram a mensagem da pregação do Evangelho, é porque o ministério de Jesus não estava concluído. É por isso que Jesus não voltou. A gente tem se agarrado a essa ideia da pregação do Evangelho, e é importante que nós preguemos o Evangelho, mas é o Evangelho eterno que deve ser pregado. E o Evangelho eterno, ele não tem começo e não tem fim. Ele é o Evangelho de um Deus que ama do começo ao fim, e ele faz isso criando, mas ele faz isso pagando o preço pelo pecado e redimindo os pecados no ministério sacerdotal no céu. Nós nos esquecemos que Jesus não está de braços cruzados no céu esperando nós pregarmos o Evangelho. Esse não é Jesus. Paulo está olhando e está dizendo: o essencial das coisas que temos dito é que nós possuímos tal sumo sacerdote que se assentou no céu, no trono da majestade nos céus, e ele está à destra desse trono,
como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo. Paulo está dizendo, o ministério de Jesus ainda não acabou. Como professor de adolescentes, eu tenho às vezes muita dificuldade para trabalhar alguns temas com eles, voltados para essa perspectiva do ministério de Jesus, porque muitos deles ainda estão presos em algumas ideias que são distantes daquilo que a Bíblia fala sobre o ministério de Jesus. Eu tenho muitos alunos que pensam que Jesus está no céu esperando a gente pregar. Muitos alunos, a maioria dos meus alunos. Eles imaginam que Jesus está sentado num trono, olhando para a gente, dizendo: opa, isso aqui está errado, vou punir você. Olha, isso aqui está certo, vou derramar uma vez. Esse é Jesus? Você consegue imaginar um Jesus assim? Sentado no trono no céu, simplesmente olhando para nós e vendo tudo o que está acontecendo e não fazendo nada para resolver? Não é essa a descrição da graça de Deus. Isso não é graça. A graça, ela envolve algo que vai além do que Jesus fez na cruz. E o que é que Jesus então fez? Ele se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo. No verso 5, Paulo vai apontar uma referência, ele vai fazer uma correlação entre o ministério que era realizado na terra pelos descendentes de Arão e o ministério que é realizado no céu. Ele vai dizer: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Veja bem as duas expressões: figura e sombra das coisas celestes. Aquilo que era purificado na terra, da perspectiva de um sacerdócio humano, era apenas uma figura, uma sombra do ministério que deveria ser realizado no céu. É como se Paulo estivesse dizendo: se vocês conhecem todo o ministério sacerdotal de Arão, então vocês já devem imaginar como deve ser o ministério de Jesus. E você sabe como era o ministério de Arão? Sim ou não? Sabe como era? Já ouviu falar no ministério de Arão? Sabe como o pecado era resolvido? Durante um ano, o povo de Israel oferecia sacrifícios a Deus pelos seus pecados. Durante um ano. Toda vez que alguém cometia um pecado, ele levava esse animal até a porta da tenda da congregação, até a porta do santuário, e lá ele matava o cordeiro, cortava o pescoço de um animal, dependia do pecado. Aliás, a gente costuma dizer que Deus olha o pecado como sendo uma coisa só, e sim, o pecado é ofensivo a Deus. Mas os pecados não são iguais, você sabia? Levítico capítulo 7, capítulo 5, 6, 7 e 8 apresentam para nós, os 4 capítulos, como cada tipo de pecado precisava ser limpo, precisava ser purificado. Deus não olha todos os pecados como se eles fossem iguais. Cada caso é um caso diante de Deus. Tinha pecado por ignorância, que era diferente do pecado da mão erguida, que era diferente do pecado do sacerdote, que era diferente do pecado do rei, que era diferente do pecado do povo, que era diferente do pecado de ignorância do rei, que era diferente do pecado de ignorância do povo, que era diferente do pecado de ignorância do sacerdote. Cada um era resolvido de um problema diferente, de uma forma diferente. Cada um deles. E quando esses animais eram trazidos na presença do Senhor, o sangue desses animais era levado até dentro do santuário. Lá no santuário, o sacerdote vinha e jogava, ele pegava, molhava o sangue ali, pegava a sua mão, molhava a sua mão no sangue daquele animal e jogava, ele espirrava aquele sangue na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Ele molhava as pontas do altar de incenso com aquele sangue, para que o incenso fosse simbolicamente, ele entrasse na presença do Senhor, carregando os pecados daquela pessoa que lá fora estava esperando o sacerdote sair, para saber que o pecado dela tinha sido tirado dela, o perdão ela tinha recebido. Todos os dias isso acontecia, todos os dias sem exceção. Mas uma vez no ano, o sumo sacerdote ele vinha, se purificava, entrava no santuário, no santíssimo, lugar santíssimo do santuário, pedia a Deus a autorização
para limpar o santuário, para tirar o pecado, não mais do pecador, mas do meio do povo. Era hora de ter certeza que todos os pecados do povo seriam tirados, arrancados do meio deles. Quando o sumo sacerdote fazia isso, ele saía de dentro do lugar santíssimo, vinha para fora, se lavava de novo, trocava de roupa de novo, oferecia um sacrifício, sujo de sangue. Ele tinha que se lavar mais uma vez, e se lavando mais uma vez, ele pegava uma roupa de sumo sacerdote, vestia essa roupa, e com aquele sangue ele entrava dentro do lugar santíssimo mais uma vez. Era mais de uma vez que ele entrava naquele dia. A gente está acostumado a pensar, aqueles que estudam o santuário, que o sumo sacerdote só entrava uma vez. Não era uma vez só. Ele entrava pelo menos 2 vezes naquele dia dentro do lugar santíssimo. Uma por ele e a outra pelo povo. Então ele oferecia aquele sangue. Ele chegava com aquele sangue no lugar santíssimo e dizia: Senhor, esse sangue agora, ele não é mais para trazer pecados aqui para dentro. Ele é para tirar esse pecado daqui e levar para fora do povo. O Senhor me autoriza a fazer isso. Os pecados do povo foram confessados perante o Senhor durante 1 ano. O Senhor me autoriza agora a tirar esse pecado daqui, limpar esse lugar, purificar esse lugar do pecado, para que a gente possa começar o ano de novo, para que a gente possa começar limpo de verdade. O Senhor autoriza eu, como sumo sacerdote, representante desse povo, fazer isso? Ou tem alguém lá fora que não é digno disso, Senhor? Porque se tivesse alguém lá fora que não fosse digno disso, essa pessoa era consumida, ela era morta, ela era tornada em cinzas, do jeito que Nadab e Abiú foram. Eles eram tornados cinzas, porque eles não eram dignos de ter o pecado arrancado. Então Deus autorizava o sumo sacerdote a proceder à purificação. Então o sumo sacerdote saía com esse sangue. O restante do sangue, o que sobrava, ele jogava sobre o altar de sacrifício, deixava ali, era para ser queimado. Então ele tomava um bode e dizia: Senhor, esse bode representa o culpado pelo mal, e esse culpado pelo mal vai carregar sobre si não a culpa pelos pecados, porque o cordeiro já levou a culpa pelos pecados, mas a responsabilidade pelo pecado. E agora todo esse pecado que todos nós cometemos cairá sobre os ombros dele, e ele vai ir para o deserto, porque ele representa aquele que nos causou o mal. Era o bode oferecido a Azazel, o bode que não pertencia ao Senhor. Esse bode ia para o deserto, e a pessoa que levava esse bode para o deserto não podia entrar no acampamento enquanto não anoitecesse. Ele tinha que tomar um banho e esperar o pôr do sol. Quando desse o pôr do sol, ele entrava no acampamento. Ele tinha que ficar fora, porque ele carregou os pecados. Mas Maxwell, Jesus não carregou os pecados? Carregou, mas Jesus colocou sobre si uma culpa que não era dele. O bode Azazel representava aquele que é o verdadeiro culpado pelo pecado, o responsável final pelo pecado, que não é Jesus. Jesus era inocente. Esse bode representava o culpado. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando Jesus morreu na cruz, quem foi responsabilizado pelo pecado? Quem carregou os pecados na cruz? Quem? Foi o bode Azazel? Foi quem? Jesus. O ministério, portanto, terminou? O ministério terminava quando o cordeiro entrava, quando o cordeiro era morto, ou quando o cordeiro entrava com o seu sangue perante o santuário celestial, se perante o lugar santíssimo. Em que momento essa completude acontecia? Não era na morte do cordeiro. E é muito bonito nós pensarmos que o cordeiro nos representa. Ele assume a nossa responsabilidade pelo pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não termina por aí, vai além. É tão além que o capítulo 9, no verso 13, a partir do verso 13, os versos 13 e 14 nos dizem assim, capítulo 9, versos 13 e 14: Portanto,
se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha o que Paulo está dizendo. Não era suficiente aquele ministério. Nós precisávamos de algo superior, não com o sangue de animais, mas com o sangue do próprio Cristo. Isso é graça. Não sou eu e você, não somos eu e você lidando com o problema do pecado. É Jesus lidando com o problema do pecado no nosso lugar. No capítulo 9 ainda, no verso 24, Paulo vai dizer: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos, com sangue alheio. É interessante que Paulo está apontando que Jesus, ele se ofereceu sozinho, ele se ofereceu a si mesmo, ele ofereceu o seu próprio sangue, pelo sacrifício de si mesmo, diz o final do verso 26. O ministério de Jesus envolvia ele se oferecer como sacrifício, mas ele também oferecer o seu sangue na presença do Pai. Por que Jesus ainda não voltou? Porque o seu ministério ainda não está concluído. Sabe o que vai acontecer quando o ministério de Jesus for concluído? Da sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Capítulo 8 de Apocalipse vai dizer para nós quando é que o ministério de Jesus, ou o que vai acontecer quando o ministério de Jesus for concluído. Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 1 a 8, diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Vi outro anjo, e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, intercessão. E foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Isso é intercessão. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E aqui começam as pragas. Sabe o que vai começar a acontecer quando o ministério de Jesus no céu for concluído? Não haverá mais misericórdia para aqueles que não aceitaram Jesus. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo de Jesus intercedendo por nós. É o tempo de nós apresentarmos as nossas orações para que Jesus interceda por nós. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo solene. É um tempo em que o povo de Israel fazia jejum. Eles se purificavam completamente naquele dia. Era um dia que não tinha festa. Era um dia, a festa começava depois, mas naquele dia não tinha celebração. Naquele dia não tinha farra. Naquele dia, se alguém aparecesse no meio do povo fazendo arruaça, o povo nem esperava o Senhor matar essa pessoa. O povo mesmo apedrejava. Porque não era a hora, não era o momento de se concentrar em qualquer outra coisa. Hoje nós estamos vivendo este dia. Nós estamos vivendo o momento da purificação do santuário no céu, para que Jesus venha tirar a gente desse mundo de pecado, arrancar o pecado do meio de nós. Mas muitas vezes a nossa preocupação está em festa, a nossa preocupação está em celebrações, a nossa preocupação está na alegria da salvação, que é importante, mas que não é nesse momento. É um momento de contrição, é um momento de
rasgar o coração perante o Senhor. É o momento de confessar os nossos pecados perante o Senhor. Você tem feito isso? Confessar pecados é um negócio que a gente não costuma fazer, sabia? A gente pede perdão pelos pecados, mas a gente não costuma confessar o pecado. A gente não olha para Deus e diz assim: Senhor, hoje eu menti. A gente não costuma fazer isso, porque parece ofensivo para Deus. Mas confessar pecado é isso. Confessar pecado é dizer: Senhor, hoje me fecharam no trânsito e a minha vontade foi de matar fulano. Eu vi aquela pessoa, minha vontade foi de pegar o carro e enfiar no meio do carro dele, só que ele me fechou. Isso é confessar pecado. Nós estamos pedindo a Deus perdão por pecados que a gente não confessa. Só que a seriedade do ministério que Jesus está fazendo no céu exige de nós uma compreensão mais profunda de como a nossa vida deve estar. Nessa noite eu quero te convidar a pensar no ministério de Jesus, de acordo com Hebreus capítulos 8 e 9. Olhar para esse ministério como um ministério que depende que eu e você estejamos conectados a Jesus o tempo todo. Depende que eu, de mim e de você, que nós estejamos com a nossa mente conectada à ideia da intercessão de Jesus o tempo todo. Não é tempo mais de brincarmos. Não é tempo mais de simplesmente queremos celebrar. A celebração começava no antigo Israel depois do dia da purificação, do Yom Kippur. Quando esse dia terminava, começava uma celebração, a festa dos tabernáculos começava. Aí a festa, porque o povo sabia que os pecados haviam sido arrancados do meio deles. Os pecados não foram arrancados ainda do meio de nós, mas nós já estamos querendo celebrar. Alguma coisa não bate. Nós estamos querendo celebrar na hora errada. Não é um momento de celebração, é um momento de contrição, é um momento do nosso coração rasgado perante o Senhor. Eu não sei como tem sido a sua vida, mas o assunto do santuário, do ministério de Jesus no céu, é um assunto que sempre me chamou a atenção. É óbvio que aqui a gente podia explorar o assunto do santuário, lá uma série de 30 noites, a gente explorar tranquilamente, e chega no final das 30 noites, a gente ainda vai ter um monte de assunto que a gente não tratou. Eu só queria trazer para você a ideia de que a graça de Jesus, ela não termina na cruz, ela continua presente na intercessão que Ele continua fazendo por nós. Graça é a ação de Jesus por nós. Graça é a essência da justificação pela fé. E você sabe o que é justificação pela fé? Justificação pela fé é o ato de Deus pegar a glória do homem, lançá-la ao pó e fazer pelo homem aquilo que ele não é capaz de fazer por si mesmo. Isso é justificação pela fé. Isso é graça. Você está precisando da graça de Deus na tua vida? Você está precisando dessa graça que perdoa os teus pecados, mas que garante uma intercessão por você até que Cristo volte? Isso não vai te abandonar se você não abandonar a Ele. Ele vai estar do seu lado para lhe garantir perdão, mas para lhe garantir também que o pecado seja tirado de você. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que lhe permita ser consciente o tempo todo de que Jesus neste momento está intercedendo por você. Eu cresci ouvindo na igreja muitas vezes as pessoas dizendo assim: cuidado, o seu nome pode estar sendo passado agora diante do Pai. Pois eu quero é que meu nome passe agora. Eu espero que meu nome esteja passando agora, porque o problema é se meu nome estiver passando durante um milênio. Aí complicou. Eu quero meu nome passando nesse momento, eu não quero ter medo desse momento. Esse momento precisa ser um momento da graça de Deus sendo colocado nos registros no céu para dizer: o Maxwell está cheio da graça de Jesus. O Ricardo está cheio da graça de Jesus. O Nilton está cheio da graça de Jesus. O Wagner está cheio da graça de Jesus. Eu posso voltar para buscar eles, porque eles estão cheios da graça. Você está cheio da graça? Se você não está, é o momento de você se enxergar. Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça, que vai além da cruz, que entra no lugar santo, no lugar santíssimo também, do santuário celestial, para interceder por nós e nos garantir a salvação que não merecemos, garantir a nós o perdão dos nossos pecados e a certeza de que muito em breve esses pecados serão arrancados de nós de uma vez por todas, para que nós possamos experimentar a vida perfeita em Cristo Jesus. Senhor, se alguém aqui não tem vivido com a mente voltada para a certeza da tua intercessão, que nesse momento o Senhor coloque um anjo especial para falar aos ouvidos dessa pessoa todos os dias que o Senhor está intercedendo por ela. Nos ajude a confessarmos os nossos pecados, a colocarmos o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor nos perdoe, que o Senhor seja a fonte da nossa salvação. Amém. Que o Senhor seja a fonte da graça que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.